Showtime. Estamos Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente inicia mais uma vez conversas online para pacientes e familiares. Hoje aqui com o Dr. Rodrigo Bressan, o nosso amigo querido, né, Rodrigo? Vou fazer a apresentação do Dr. Rodrigo. É psiquiatra, neurocientista e professor livre docente do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, PhD e professor visitante do King's College London, presidente do Instituto Ame Sua Mente, focado em conscientização em saúde mental, combate ao estigma e defesa de direitos. É autor de mais de 300 artigos científicos internacionais e vários livros. Recebeu a Medalha do Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados do Brasil, pelo trabalho de educação em saúde mental em escolas, combate ao estigma e introdução de transtornos mentais graves na Lei de Cotas para o Trabalho. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui nas lives. Obrigada por ter aceitado esse convite. Sei que você é super ocupado, mas também muito engajado nessa luta, né? Com certeza. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com a Sara, parceira de muito tempo, né, Sara? A gente está nessa... 2017. 17, olha só. E podendo falar aí sobre um tema que é muito caro para mim, é um tema que eu estudo e venho trabalhando há algum tempo. E o motivo que eu estudo esse tema não é só porque eu sou médico de pessoas que têm esquizofrenia e cuido também das famílias, mas é porque eu trabalhei com pessoas que têm esquizofrenia, né? Eu trabalhei com Jorge Assis, com todo mundo como chama, não? Abre, com várias pessoas e de alguma forma também, né, a gente trabalhou juntos, né, Sara? Então, isso me deu, como médico, como clínico, um outro olhar para o problema. E é disso que eu posso discutir com vocês, e é um assunto que eu discuto muito com médicos, né? A ideia de construção de esperança. Tá certo. Bom, Rodrigo, você vai fazer alguma apresentação? Vou. A ideia era mostrar só um outro slide aqui rapidinho. Tá. Não esticar muito e poder bater papo sobre esse assunto. Tá, ok. Então, vamos lá ver se funciona o meu compartilhamento. Enquanto isso, vou agradecer o pessoal aí por estarem participando da live. Tem pessoas aqui do grupo Mentes Unidas, tem pessoa do Facebook, WhatsApp. Muito bacana ter esse pessoal todo aqui fazendo parte, né? Tendo um bom alcance. E olha o que eu descobri, que eu estou sem... a possibilidade de compartilhar. Engraçado, né? Vou rapidinho aqui ver se eu consigo compartilhar. Bom, mas basicamente, Sara, posso te perguntar, enquanto isso, como é que você lida com essa ideia de esperança? Quando alguém fala em esperança para você, que é mãe, que acompanha a história do teu filho há tanto tempo, como é que você sente quando eu falo em ter esperança? A esperança é uma coisa que a gente não pode perder nunca, né, Rodrigo? Porque eu acho que se você deixar de ter essa esperança, para mim é como sonhar. Se você deixar de sonhar, você deixa de viver um pouco, né? Porque o sonho te move, a esperança te move, é o que te leva aí adiante enfrentando os problemas. E eu acho que foi tudo isso, sabe? Essa esperança
que me ajudou muito na melhora do meu filho. Lógico que é um conjunto, né? De aceitação do tratamento, da doença, da informação, mas a esperança de melhora, e até hoje eu tenho ainda de que ele vá melhorar cada vez mais, é o que sempre me fortaleceu. E é isso que eu tento passar para outras mães, né? Que elas têm que se informar, né? Sem deixar de ter esperança, né? De que os filhos delas também vão chegar, de repente, como o meu está, ou como outros estão, até talvez um pouco melhor que o meu, né? Mas a gente não pode perder a esperança, porque senão você abandonou o barco, né? E a gente precisa acreditar, e acreditar neles também. Né? É um conjunto de coisas, né, Rodrigo? É aquela coisa de você dar autonomia, mas você também ter autoridade de vez em quando, de mãe, né? Para ir colocando as pecinhas todas nos seus devidos lugares, né? Uhum. Quando você conseguir encaixar quase tudo, né, a coisa começa a andar melhor. Então, isso que a gente tem tentado fazer na AME, né, para mostrar para as famílias de que é possível conviver e viver. Eu me lembro que quando eu lancei essa frase, esquizofrenia é possível conviver, o Jorge Assis é que completou. Ele falou, Sara, coloque e viver. Né? Então, daí pegou a esquizofrenia, assim, é possível conviver e viver. Né? Então, as mães, eu acho que elas têm uma família, né? Ela tem uma parcela muito grande na melhora também deles, né? Com os medicamentos, com uma equipe multidisciplinar, mas a família tem um peso enorme, né, na melhora do paciente. Então, a gente não pode realmente deixar a esperança de lado. Sim. Mas você não tem, às vezes, a sensação de que, quando vem com esse papinho de esperança e você vê lá teu filho um monte de dificuldade que não está melhorando, não fica vazia essa conversa? Fica. Eu acho assim, às vezes dá esse sentimento de que você olha e diz assim, esperança realista da onde? Se eles não conseguem trabalho? Né? Mas aí é uma questão da gente lutar pela inclusão. Né? Eles vão ter as diferenças? Vão. A gente sabe que tem um pouquinho de problema na concentração, na memória, aquela coisa, às vezes, de não socializar muito, de não gostar de muita gente por perto. Mas aí é uma questão de inclusão. Lógico, que você vai ter pessoas que não vão conseguir, já estão, de repente, mais crônicos, já demoraram muito para fazer o tratamento ou não aceitam o tratamento. Mas eu acho que a partir do momento que eles estão levando a sério, que você vê que tem essa possibilidade, né, existe a esperança. Só que você olha e diz, mas tem a esperança, mas quem que dá a oportunidade para que essa esperança ela dê vazão realmente para esse sentimento, né? Porque eles precisam de oportunidade. E as pessoas, infelizmente, não dão. Mas quando você vê o teu filho, mesmo que tratando direito, não chegando no ponto que você esperava que ele chegasse de independência, de trabalho e tal, você não acha papo furado esse papo de esperança? Às vezes eu acho. Quando eu vejo assim, o problema do Kainan é mais na concentração e na memória. Ele tem, de vez em quando, aqueles delírios persecutórios. Alucinações ele não tem, mas ele é meio persecutório, mas pouca coisa. Mas ele vem com essas conversas, mas realmente eu não vou mentir, Rodrigo, e falar para você que, sabe, eu espero essa melhora 100%. Eu tenho esperança. Né? Às vezes, ele está tão bem que eu me pergunto, será que meu filho tem realmente esquizofrenia? Mas, de repente, a danada, ela aparece e dá um aviso. Ela dá um sinal que ela está ali, sabe? Hoje ele veio falar para mim, mãe, ontem meus colegas na faculdade vieram falar para mim, cara, mas nem parece que você tem esquizofrenia, né? Você conversa normal e tal, não sei o quê. Daí eu falei para ele, mas você falou para eles de tudo que aconteceu com você? Daí ele falou, não, mas eu contei mais ou menos por cima, mas eu falei para ele, você disse
sobre você achar que você tinha um chip no cérebro, lá no começo, né? Ele falou, não, isso eu não falei e tal. Falei, então, as pessoas realmente, na verdade, não sabem o que é esquizofrenia, né? Então, não tem essa coisa, é o capacitismo, né, Rodrigo? Tem que chegar, sei lá, mostrando alguma coisa. Não é, a esquizofrenia, ela não tem uma cara, né? Então, as pessoas olham e falam assim, não, é normal. Qual é o termo que você usou, Sara? Capacitismo? Capacitismo. Capacitismo é quando... É tipo assim, você olha e diz assim, nossa, é tão bonito, nem parece que tem doença. Isso se chama capacitismo, sabe? Ah, entendi. Entendi. Para qualquer tipo de deficiência, né? Não, porque o ponto, né, da história de ter esperança é adequar a esperança ao que é possível. E isso não é muito fácil, né? Até porque a gente sente as famílias muito adoecidas, Rodrigo. É a mãe, a maioria das vezes, quem fica, né? E conforme a situação dessa mãe, ela não sabe lidar. Às vezes é um filho que não aceita tomar um medicamento, às vezes faz uso de uma droga, inferniza, na verdade, a cabeça da mãe em todos os sentidos. Inferniza, quando eu digo, é quando não quer tomar o medicamento, quando fala que não tem doença, eu falo, eu vou acabar com você, vou te pôr num asilo, faz aquelas ameaças e tal. E a pressão é tão grande, né? É uma pressão psicológica tão grande na gente. Que esperança que você vai ter, às vezes? Sim. Tá difícil. Sim. É muito fácil para quem já está ali com o filho estabilizado, né? Exato. Para mim, aí que vem a questão que é mais delicada, né? Eu não estou conseguindo passar os slides aqui. Não faz mal, a gente fica no bate-papo nas perguntas. Não acho que esse é o ponto mais importante. Na verdade, então, quando a gente trabalha a ideia de esperança, no livro, né? Você lembra do livro Entre a Razão e a Ilusão? Que está em falta, né? Não consegue em lugar nenhum. E eu vou dizer, eu consegui os recursos, eu vou reeditar agora, entendeu? E eu vou ver se eu consigo uma doação para a AMI com esses recursos. Ou se você também me ajudar a buscar recursos que comprem o livro, também ajuda bastante. Os direitos autorais são todos do Jorge. Né? Beleza. O Jorge é o primeiro autor, ele tem a doença, né? Tem esquizofrenia. A Cecília Vilares é uma terapeuta ocupacional, terapeuta de família, que é super fera na área de estigma e tal, e eu. Esse livro, então, vai tratando, não da história do Jorge, né? Mas da história de um personagem que vai tendo a doença e vai desenvolvendo e vai passando por diversas situações ligadas à doença, discute sintoma, tratamento, as angústias das famílias. Então, tem inserções de várias pessoas. Aliás, eu vou pedir uma sua, Sara, para a nova versão. A gente teve um jeito que a gente foi pondo a opinião de algumas pessoas que têm a doença, que não têm, então é como se fosse um textinho de pessoas além desse texto geral falando sobre esses três personagens, né? Uhum. O objetivo com esse livro era realmente desmistificar, entender a doença como doença, entender que tem diferentes apresentações. Então a gente tem três personagens não ilustram todas as apresentações, mas pelo menos dá algumas dicas, né? Que eu acho que são muito importantes. Quanto a doença, ela é muito cercada de mitos e de preconceito. Então, quanto mais a gente entende a doença como uma doença, né, que tem tratamento e que tem formas de enfrentamento, mais fácil menos doloroso para as pessoas, né? E o que a gente está falando aqui é que meu filho está louco, né? Meu filho está louco é muito doloroso, né? Meu filho está doente é diferente de estar louco. Apesar da apresentação ser desorganizada e ter atos de desatino e tal. Então, esse livro tinha muito essa ideia. E todo o capítulo desse livro, ele acaba com uma mensagem de esperança realista. Estou tentando mostrar aqui.
sempre você tem pequenos textos, é um livro fácil de ler, ele é para todo mundo usar mesmo, não é um livro super técnico. Tem todo um raciocínio de esperança realista. Ó. Por exemplo, esperança realista no capítulo de neurobiologia. Né? Então, a gente discute aqui de uma forma realística o que pode mudar na neurobiologia que pode ajudar as pessoas ainda mais e quais são as saídas. Então, para diferentes situações, a gente tem uma ideia de esperança realista. Esse é um termo muito importante, porque você falou uma coisa chave, Sara. Sem esperança, você não levanta da cama, né? Eu já tinha feito esse livro, né? Faz vários anos que a gente fez esse livro, e até nessa nova edição precisamos atualizar várias coisas, mas eu já entendia isso. E como eu comecei a dar aula e formar médicos já que estão na área há muito tempo, eu começava a ver o quanto era difícil ajudar os médicos a usar as terapêuticas mais modernas. Então, por exemplo, usar a medicação injetável de longa-ação para quem não toma direito o remédio, usar a clozapina para quem não tem uma boa resposta ao remédio. Eu via os médicos resistentes, né? Em geral, os médicos falam, família, o paciente que não quer dar, mas eu via eles resistentes. E eu falava, por que né, tem tanta dificuldade? Não é uma coisa difícil de aprender, né? E eu comecei a perceber que dá trabalho para o médico prescrever essas coisas. Tem que esclarecer, tem que quebrar o tabu de tomar injeção, na clozapina tem que quebrar o tabu de fazer exame de sangue. Dá trabalho. E se o médico não tem a percepção do quanto pode melhorar com aquelas terapêuticas, quer dizer, tem esperança em relação ao tratamento, os médicos não investiam tanto. E acabavam que tinham menos sucesso com os pacientes. Mas não é porque o remédio não funciona, é porque o investimento na melhora cai. Então, quando eu comecei a trabalhar com esperança, teve esse raciocínio da esperança realista do livro, né, que é para as pessoas que têm a doença e para os familiares, mas também tem essa coisa da esperança do profissional. E quando o profissional tem baixa esperança de melhora, ele transmite isso para a família e para o paciente, mesmo que não seja na fala. Ele não precisa dizer não tem cura, vai dar errado, vai piorar. Na expressão e na atitude, ele passa essa ideia. Né? Então, eu trabalhei bastante, estudei muito esperança para fazer essa discussão. E acabamos que a gente teve 2 publicações bem importantes, assim. Uma no British Journal of Psychiatry, né, no jornal inglês de psiquiatria britânico, né? E depois no BMJ, que é o British Medical Journal. Então, a gente foi para uma das melhores revistas médicas fora da psiquiatria para discutir esperança. A mesma discussão que a gente faz dentro da psiquiatria, ela está fora da psiquiatria também. Por quê? Porque a atitude do médico que inclui esperança, ela é fundamental. Aí, Sara, tem uma coisa que acontece com os médicos sérios, gente que quer ajudar e é séria e correta com a sua prática, é que não pode ficar dando esperança exagerada. Vai dar tudo certo, tá tudo bem e tal, porque o cara é rigoroso, ele sabe que pode dar errado, pode ter efeito colateral e tal. E aí essa discussão dificulta um pouquinho, porque ele precisa entender o que é a esperança. Quando eu fui estudar isso mais a fundo, quando eu fiz o sabático na Inglaterra, 16, 17, eu tinha tempo para estudar essas coisas e como isso era uma coisa muito cara, assim, muito importante, eu pude, importante do meu ponto de vista, né? E aí eu fui estudar e eu descobri que tem uma distinção no construto, né, na definição do que é esperança e otimismo. A gente tende a misturar essas duas coisas, né? Mas o otimismo é uma crença que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tal. Né? O cara é otimista, vai dar tudo certo. Alguém que tem esperança é um pouco diferente. Ele consegue ver os cenários positivos, né? Pode dar certo, mas ele enxerga que pode dar errado também e qual é o caminho, né, para você chegar lá. Então, para usar um exemplo, né, comparando o que é alguém com esperança e alguém com otimismo,
alguém que tem uma festa, tem que fazer um trajeto a pé, assim, até chegar na festa, está lá arrumado e tal. Alguém que é otimista fala, vai fazer sol, não se preocupa, não vai chover, vamos embora. E alguém que tem esperança fala, tomara que faça sol, acho que não vai chover. Mas, de qualquer forma, melhor levar o guarda-chuva. O que acontece? Você precisa do cenário negativo e positivo para você tomar uma decisão racional. E também para ter opções, saber que pode dar errado. Então, quando você tem uma ingenuidade otimista, é péssima. Porque na hora que dá errado, você se frustra e vai para o chão. Se você tem um olhar de esperança, fala, pode melhorar, mas deu errado agora, vamos consertar e vamos tentar de novo e tal. E quando você fala de esperança, você não tem que chegar no cenário ideal. Você tem que chegar no melhor possível. Né? E usar todos os recursos possíveis para chegar lá. Então, às vezes, os pais vêm no meu consultório e falam assim, mas meu filho vai voltar a ser exatamente como ele era, não sei o que, não sei o quê. Eu falo, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu sei qual é o caminho para ele atingir o maior do potencial dele. E passa por entender melhor a doença, diminuir o preconceito, buscar as melhores estratégias terapêuticas e tal. Então, essa construção da esperança, ela é absolutamente fundamental. E é bonito, porque nesse artigo do BMJ, o editor do BMJ falou assim, por que você não põe a opinião de uma pessoa, de um usuário aqui dentro? E não é um texto sobre esquizofrenia esse do BMJ. E aí eu falei, vou ligar para o Jorge, né, que trabalha com a gente faz tempo. Eu falei, Jorge, está fácil pegar a opinião do meu usuário, né, que é de alguém que tem a doença. E aí o Jorge mandou uma frase linda. Ele mandou uma frase, até vou ler aqui, que é mais bonita, porque eu não consigo reproduzir. Ainda mais ele que é todo filosófico, né? Puta, ele fala bem pra caramba, Sara. Quer ver as frases do Jorge? Ele fala assim, incentivar a esperança significa negociar uma compreensão clara dos objetivos do tratamento através do diálogo, da compreensão mútua e de um processo de ajustamento e aceitação. O que o Jorge está falando aqui? Ele está falando da construção de esperança no contexto terapêutico. E essa ideia de negociar uma compreensão clara dos objetivos é porque, o médico tem um objetivo de tratamento, a família tem um objetivo e a pessoa que tem a doença tem outro objetivo, não é igual. E essa negociação para uma busca de algo comum, ela se dá no diálogo e no estabelecimento de confiança. Então, a construção de esperança, quando o médico fala, vai dar tudo certo, e o paciente acredita, na hora que não dá certo, quebra a confiança. Quebrou o elo, né? Quebrou o elo, porque você está vendendo uma coisa que não é realista. Mas quando você vende um caminho e constrói junto esse caminho, aumenta muito a chance do time ganhar o máximo possível. E aí é muito interessante, porque quando eu fui estudar muito essa ideia de esperança na medicina, a área que mais produz sobre esperança em medicina é a oncologia. E a principal área dentro da oncologia, né, que estuda câncer, é de câncer terminal. Quer dizer, câncer terminal é um cara que tem uma doença incurável e que tem um prazo para falecer. Pode ser entre 1 mês e 2 anos, tudo bem, mas tem um prazo. Então, a pessoa... Então, quando a gente fala em esperança, sempre vai dar tudo certo, né? Essa ideia de, vai dar certo, estou com esperança, vai dar certo. Meu filho vai se curar, vai curar o câncer. Não tem cura. Né? Os caras estão discutindo esperança com uma doença sem cura. E demorou um tempão para eu entender que história é essa. Né? Como é que você constrói esperança sabendo que o cara vai morrer? Não é um contrassenso. E aí você vai entendendo que a pessoa que vai morrer, ela precisa construir um caminho que dê sentido até para a morte. Na verdade, é um sentido para a vida. Né? E aí, como é que você constrói do ponto de vista de tratamento, de relações familiares, financeiras, em todos os aspectos?
Então, é possível construir esperança em alguém com um câncer terminal. Por quê? Porque o desfecho não é sobrevida, necessariamente. Já sabe que vai morrer, tá certo? E todos nós sabemos que nós vamos morrer, né, Sara? O problema é que quem tem câncer terminal está vendo a parede ali, né? A gente não sabe quando é que vai essa parede que a gente vai cruzar ali, né? E aí, como é que você constrói a esperança, então, numa coisa tão grave? Aqui, na esquizofrenia, no tratamento de pessoas que têm a doença, essa construção é um grande desafio. Por quê? Primeiro começa com a história de tem doença, não tem doença, se isso é doença ou não é doença. E depois, rapidamente, quando não dá certo, é todo mundo louco, né? Eu costumo ter uma frase que é assim, quando o tratamento dá errado, né, sei lá, tratou qualquer doença, não é só para esquizofrenia, começa um negócio que é o jogo da culpa, blaming game. O médico não faz nada certo, também esse paciente que não toma remédio direito, não sei o quê, também essa mãe que fica super protegendo, esse pai que não sei o quê, a escola que não faz nada certo, tal. Então vira esse jogo de culpa que é altamente destrutivo, né, para o tratamento. Aí na hora que acerta, puta, esse médico é um gênio. Também com esse paciente incrível, ele faz tudo certo. A mãe, então, é o máximo. E o pai, incrível, a escola aceitou e tal. Então, o que acontece? A gente fica sempre numa posição muito dicotômica, né? Deu certo é um gênio, não deu certo é péssimo. Não existe isso. As construções, elas dão certo e errado o tempo inteiro, né? Então, você vai buscando novos acertos. Por isso, esse raciocínio do Jorge é muito chave, né? Essa história do tratamento não vai ter um médico genial. Não adianta achar que vai ter. É o que eu falo, não existe a receita certa, né? E também existem receitas diferentes. O que dá certo, de repente, para o meu, não vai dar para outra mãe, né? Para outro filho lá. São caminhos, né? São caminhos, trilhas que a gente vai pegando, né? Exato. E essa trilha, ela se dá, do ponto de vista do tratamento da esquizofrenia, com os profissionais de saúde mental junto. Sim. Né? Se você vai seguir a trilha sozinha ou em oposição aos profissionais, você perde a capacidade de um time que toma decisão, que tenta buscar o melhor e tal. E uma das coisas que eu aprendi, isso é muito interessante, nessa literatura de esperança também, é que as pessoas, elas ajustam os seus objetivos. Então, vou dar um exemplo para você. Isso é uma literatura produzida por pessoas que têm problema. Quando perguntam para os pais ou para os médicos o que eles querem, qual é o objetivo do tratamento, eles falam uma coisa que para mim é meio óbvia. Diminuir esse sintoma, remitir e atingir a capacidade potencial pré-morte, antes da doença. Concorda com isso? Você não quer isso? Né? Todo mundo meio que quer. Quem tem a doença, não é essa a prioridade. Ele, automaticamente, as pessoas se ajustam para o que elas funcionam e vivem. O que elas estão interessadas é em ter esperança. Esse é um dos itens, porque a doença tira esperança, o tratamento tira esperança, o preconceito tira esperança. Então quem tem a doença sofre pra caramba, e não é só com a doença, né? Com o que acontece em volta. Eles têm uma preocupação muito grande de ter autonomia, gerar a própria a sua própria vida e independência, né? Poder tomar conta de si mesmo. Então, na hora que o médico está querendo lá, diminui sintoma, e o cara fala, tá bom, pode diminuir, não diminuir, o que eu quero é viver bem. Então, alinhar a conversa, né, com o que a pessoa vive, o que ela quer para o tratamento dela, também é muito chave, né? Porque a gente impõe de fora o que a gente quer. Quando eu falo isso, eu não falo que eu acho que é ótimo se a pessoa está psicótica, ela acha que é bom ficar psicótica, deixar ficar psicótica. Não, porque se você está muito psicótico, você perdeu a capacidade de tomada de decisão, tá certo? E aí, nessa hora da crise aguda, a gente tem que intervir de um jeito bastante rigoroso e assertivo na minha leitura.
Mas na hora que você sai do quadro psicótico e tem que construir esperança a longo prazo, né? Porque essa é uma doença de tratamento de longo prazo, você precisa ajustar muito o olhar, né? As metas. Né? E quando, por exemplo, né, um filho, por conta da doença, não vai atingir mais ou menos o padrão que os outros filhos estão atingindo, se você fica o tempo inteiro na frustração porque não atinge, você está vivendo uma coisa que o teu filho não está vivendo. Ele pode ter uma frustração, mas essa frustração ela tem que ser digerida, porque tem que assumir as novas metas. Alguém que era um corredor e tem uma lesão na perna, perde uma parte da perna, ele pode ficar o resto da vida chorando porque ele não vai ser um atleta olímpico. Mas ele tem que buscar eu posso ser um atleta paralímpico. A meta ele é absolutamente chato. E também ficar fingindo que não, né? O problema dos problemas de saúde mental é que eles não são muito tangíveis do ponto de vista visual, né? Tem uma deputada, uma vereadora aqui de São Paulo, a Cris Barros, ela conta isso, ela estava deprimida e todo mundo fala, vamos, melhora, vamos sair com a gente e tal. E aí ela fala assim, pô, mas se eu tivesse com a perna quebrada, ninguém ia falar, vamos sair com a gente, eu estou com a perna quebrada. Né? Como é depressão, as pessoas não veem o quanto a pessoa está quebrada ali, né, de fato. Então é difícil julgar isso, mas a gente precisa, para isso, ir desenvolvendo um olhar mais apurado para entender as dificuldades. Quando você entende a dificuldade, aceita a dificuldade, você luta para enfrentar. E não fica negando ou acusando, né? Porque o que acontece, eu estou frustrado, eu acuso meu filho que está fazendo tudo errado. Né? Não tem muito jeito, todo mundo é igual, assim, né? Todo mundo pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas todo mundo sofre e pira na hora que a coisa não dá certo, né? Começa esse jogo da culpa aí, que é um horror, né? Então, do meu ponto de vista, a construção da esperança ela parte de uma base muito realista. O que acontece de fato? Né? Até que ponto esse tratamento com remédio ajuda? Até que ponto esse tratamento com remédio está dando efeito colateral? Quais são as melhores alternativas? Né? Quando a gente fez esse livro, era para todos os familiares e todas as pessoas terem acesso ao melhor que tem para fazer. Né? Você lê aqui, é uma coisa fácil. Você não sabe o que é clozapina, mas aqui fica claro ali, ó. E é interessante, porque esse é o efeito que a gente viu desse livro nas pessoas. Os pais liam essa história, né? E viam, pô, mas meu filho não está tomando remédio, por que não usa injetável? E o médico que nem queria dar, estava enrolando de dar, falava, tá bom, né? Vamos usar e tal. Porque era meio automático, é óbvio, né? Você usa a segunda etapa do tratamento, não fica um tabu com injetável. Mesma coisa com a clozapina, não está respondendo a 2 remédios. Pô. Acho que é mais ainda com a clozapina do que com a injetável. Não, o que está acontecendo que não deu clozapina ainda? Aí o médico, né, tem uns caras... A gente fez formação de psiquiatra aí para usar clozapina, porque clozapina tem essa história das questões sanguíneas, então eles tendem a ter mais dificuldade de usar. Mas tem que ser encarado com naturalidade, né? Como um problema, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Eu vou pegar um lenço aqui porque eu derrubei a água aqui. Só um segundo, eu estou aqui te ouvindo. Fala. Posso ir fazendo a pergunta? Pode, eu estou te ouvindo. Tá bom. Bom, a gente sabe que a esquizofrenia atinge muitos jovens, né? A maioria são jovens. Então, estão naquela idade de sair com os amigos, com as amigas, namorar, de repente casar, ter filhos. Aí isso é um pouco interrompido. Um pouco não, é interrompido, né? Pelo Sim. menos inicialmente a gente sabe que é totalmente interrompido. Uhum. São 2 situações. Aquele que começa a fazer o tratamento e, de repente, tem os efeitos colaterais dos medicamentos e aquela listinha de coisas que não pode fazer,
E aí a pessoa chega e fala assim, porra, que vida é essa que eu tenho? Que eu não posso beber, não posso fumar, não posso tomar um energético, não posso tomar café, não posso tomar água demais, né? Não posso comer isso. Aí fala, que vida é essa? E aquele que não aceita o tratamento de jeito nenhum, né? Que sobrecarrega demais a família. Que esperança você dá para essas duas situações? E para esse que, de repente, não tem, né? Que eles não conseguem ainda enxergar que podem. Eu sempre falo até para o meu filho, Kainan, você pode ir numa festa, mas você não precisa beber para ficar bem, para ficar legal. Mas na cabeça dele, ele ainda pensa assim, não, mas aí fica todo mundo bebendo e eu vou ficar segurando o quê? Um copo de suco? Eu falei, mas não tem problema nenhum. Tem cara que se dá super bem na vida e tem um bom papo e não bebe, mas na cabeça dele acha que tem que beber, né? Seja uma cerveja, 2 cervejas, tal. Mas daí, o que você fala? Que esperança que você dá para um jovem desse, que mexe às vezes com a libido, né? Nos rapazes, enfim, você sabe de tudo isso, e para aquela família, para aquela mãe, vamos supor, que o filho não aceita o tratamento de jeito nenhum e ela vive de um jeito ali que ela não consegue ver mais vida para esse filho. Que esperança! Como que a gente leva a esperança para essas duas situações? Ainda acho que, às vezes, no caso de quem ainda está tomando medicamento, mas não pode algumas coisas, talvez até seja mais fácil de você fazer a pessoa pensar, né? Ó, veja como que você estava antes de tomar os medicamentos, veja como que você está agora. Eu sou hipertensa, não posso comer comida com sal, não posso comer gordura, tal. Tem que fazer um esforço, de vez em quando a gente dá uma escorregada, mas, né? Sabe que depois vai ter a consequência. Mas é difícil você levar esperança, às vezes, para uma família que não consegue mais enxergar aquela luzinha no fim do túnel. Então, eu acabo atendendo muitas situações difíceis no consultório, até, né, porque as pessoas vêm buscar em situações que não estão com dificuldade. Uhum. E uma das situações que são bastante comuns é: meu filho não quer tomar remédio e a gente não está conseguindo tratá-lo. E, obviamente, cada uma dessas discussões, elas são aprofundadas para a situação daquele pai, daquela mãe, daquela condição social, financeira, familiar, sei lá, todos os aspectos, né? Então, tudo que eu for dizer é meio genérico, não é para uma situação, né? Porque é igual a doença, né? A doença não tem um igual ao outro, né? Tudo bem, muitos ouvem vozes, muitos desagregam, muitos têm a sensação de que estão sendo observados, mas a doença em si é expressa de um jeito muito específico para o indivíduo, né? Então, no tratamento, você também demanda de coisas muito específicas para cada indivíduo. Mas, tentando buscar um olhar geral para essa situação, o que acontece é que a grande maioria dos pais que buscam essa ajuda, a gente não consegue tratar meu filho, começa com não entender o que o filho tem. E, não é invariavelmente, mas com muita frequência, também tem um nível de preconceito muito alto, né? Um estigma pesado. Como é que vou enfrentar essa história? O cara é maluco. Às vezes você não quer, é muito comum isso também, eu não quero nem... Aconteceu isso não faz muito tempo, quando o filho de um acadêmico importante e tal, ele percebeu que o filho tinha um quadro psicótico e não era droga. Ele falou, puta, eu preferia que fosse droga. Então, ele ficou chateado de ver que não era droga, né? Como se droga fosse muito fácil, né? Exato. Mas, assim, o que ele não... É muito duro ver que o filho tem um quadro psicótico independente de usar droga. Ele usou droga, explicou. Não, maluco, seu filho. Maluco, tem uma outra doença, né? Não é dependente de drogas, é essa daqui. Então, essa primeira barreira, ela é chave, porque ela paralisa as pessoas. Entendeu? Então, se você quer começar a construir esperança nessa situação, é entender o problema. Entender com clareza o problema
né, dessa situação que não quer tomar remédio por isso, por aquilo, e empoderar os pais, porque a maior frequência é que os pais estão reféns da situação. Eles ficam reféns dos filhos que estão assim, porque senão o filho vai ficar louco, porque senão vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, a gente vai se expor para o resto da família, ou eu vou ter que confrontar, ou ele vai ser violento comigo. Quer dizer, tem N situações, né, mas que geram uma situação de se sentir refém. E quando você está refém, é a situação típica de não ter esperança. Uhum. Eu não consigo fazer nada. Refém está sem capacidade de enfrentamento, né? Estou no cárcere ali fechado. E quando você entende que é uma doença, você consegue pensar. E, pensando, estabelecer estratégias. É uma doença? Como trata essa doença? Remédio funciona? O que mais funciona? Como é que eu vou abordar essa pessoa que pensa sobre doença, ou pensa o mundo de determinada maneira? E aí, se precisa usar a confrontação, você pensa na confrontação com instâncias, você planeja essa situação, entendeu? Olha, vai ter que ter um confronto desse tipo, ou esse ou aquele, e dar naturalidade para uma situação muito delicada, né? E leva em conta o que os pais sentem e vão passar com aquilo. Cuida dos pais. Não tem como você enfrentar uma situação desse tipo, e no fundo quem enfrenta, na maior parte das vezes, né, são jovens, são os pais, sem ajudá-los a enfrentar. Ajudaram a resolver o problema, né, Sara? Mas ajudar de fato, né? Apoiar, saber que está angustiado e que vai acontecer isso. Por isso que a AME é tão importante no cenário que a gente vive, né? Quando eu estou desesperado, com uma situação que eu acho que sou só eu, não sei o quê, pô, se eu conseguir falar com alguém que já passou por isso, tiver outros interlocutores que possam me apoiar e dizer, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, deu errado, pô, isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Né? As pessoas não ficam mais tão sozinhas e ficam menos reféns. Como é que você, então, constrói esperança? Empoderando para o enfrentamento. Então, essa é a primeira esperança. Eu não vou resolver a vida do seu filho. Eu vou achar um caminho para tratá-lo. Então, você constrói a esperança para o próximo passo. Uhum. É assim que dá para fazer. E depois vai responder o tratamento? Não sei. Mas para melhorar, tem que tratar. E aí, quando trata, você vai construir a próxima etapa de resposta, não resposta, tomar remédio ou não. Mas você vai colocando... vamos para esse degrau, pisa firme, ele está firme, agora vamos passar para o outro degrau. Né? Senão, você fica vivendo... Isso é uma coisa importante que acontece com a gente quando você está enfrentando um problema muito difícil. Você fala assim, vai dar certo ou não vai dar certo? Não, dar certo é 50 degraus para cima. Não adianta que você pular 50 degraus, você vai cair. Você tem que passar, tá bom, vamos torcer para dar certo aqui, né? Vamos fazer o melhor possível para dar certo. E sei lá o que é dar certo. Mas, enfim, vamos dizer que dar certo é curar, vamos dizer assim. Então, vamos dar o primeiro passo. Como é que a gente vai tratar? E depois, né? Para tratar, o que precisa fazer? Aí você vai montando um caminho. E todo caminho tem plano A, plano B, plano C. Eu costumo, dependendo da situação, montar esses planos A, B e C. É isso que o livro tenta fazer aqui, entendeu? O garoto aqui, que chama Gabriel, ele tem uma situação de pródromo, né? Ele começa a ter uns sintomas inespecíficos, não está doente, ele tem o primeiro episódio, segundo episódio, ele é internado, ele toma um remédio assim, um remédio assado e tal. Quando as pessoas veem longitudinalmente o problema, as diferentes evoluções, elas já entendem que tem que estar preparado para as outras etapas da doença. Né? Elas já entendem porque é essencial, depois do primeiro episódio psicótico, tomar o remédio direito, porque se tiver o segundo, o degrau que desce é muito grande. Né? E o terceiro e tal. Então, aí o que acontece? Dá sentido para enfrentar efeito colateral, para lidar com o filho por causa disso.
dá sentido para um moleque que você não fecha diagnóstico, mas tem um quadro psicótico e fuma maconha, que é o seguinte, eu não sei se vai ter esquizofrenia ou não, eu falo para esses moleques. Eu não tenho bola de cristal aqui, mas eu sei o que você pode fazer para não ter esquizofrenia. E não fumar maconha é uma dessas coisas. Então, a construção vai se dando aí, né? E eu acho que um baita desafio é lidar com jovem e adolescente, né? É um baita desafio, né? Você construir as coisas nesse sentido. Mas é difícil, às vezes, convencê-los a fazer o tratamento, né, Rodrigo? Muito. É muito difícil. Muito. Mas tem caminho, esse que é o meu ponto, entendeu? Tem caminhos para isso. E um dos caminhos é força. E força não é imposição, agressividade e tal, mas ter uma atitude... Autonomia, né? Você tem... E tem que estar lastreado em afeto. Porque um dos lastros que te permitem falar, filho, faz o que eu estou mandando, ou é importante você encarar isso daqui, é afeto. Ou ameaça, medo, também é uma das formas, mas a melhor, no meu modo de ver, é afeto. Ó, eu gosto de você, eu te apoio em tudo e você faz sua parte também, você se trata. Porque eu percebo, assim, Rodrigo, que existem mães, né? Estou falando mais de mães. Existem pais também, mas o que a gente lida mais são com as mães. Que elas, eu sempre falo exatamente aquilo que você falou, não se torne refém do teu filho, né? Porque acabam te manipulando, sabe a tua vulnerabilidade e vai saber o teu ponto fraco ali. Mas eu percebo que às vezes ficam se degladiando, mãe e filho. Parece que é uma disputa de quem está mais... não vou usar o termo perturbado, mas que está mais assim, realmente fora de controle. Então, eu acho que realmente é importante grupos de apoio para que elas vejam as diversas formas de você lidar com essas situações, né? Eu sempre falo para elas, a gente não tem a receita, mas a gente pode te dar os ingredientes e você vai montando a tua fórmula. Não deu certo com esse ingrediente aqui, usa o outro. Não é verdade? Rodrigo, vamos passar para algumas perguntinhas, porque falta pouco. Claro, vamos. Para dar Nossa, uma resposta aí para algumas mães. Tem aqui da Carmen Itac, que ela fez uma pergunta se é verdade que o ECT, né, eletroconvulsoterapia, ela diminui o cérebro, ela afeta alguma coisa no cérebro, que eu sei que tem muitas aí que estão partindo para a eletroconvulsoterapia e ficam com muito receio, né? De fazer. Eu sei que é fora do teu tema hoje, mas... Não. Imagina, sou clínico. Primeiro, assim, né? Eletroconvulsoterapia é uma terapêutica ainda moderna e contemporânea para alguns quadros, especificamente para depressões resistentes a tratamento, tá certo? Até depressão na gravidez, uma das indicações, é a eletroconvulsoterapia. Então, ela é muito efetiva. Na esquizofrenia, você não tem boas evidências para dizer que funciona ou não funciona. O que você tem é experiência clínica. Então, a gente deixa para usar para quadros muito refratários à clozapina, né? Então, você nunca vai fazer um ECT antes de dar clozapina para alguém. Aí, qual que é o ponto? O ECT, você trabalha sempre com custo-benefício, né? Antigamente, você fazia sem anestesia, então tinha dor, era quase como uma tortura. Agora, não. Você faz com anestesia e tal. Quando você tem muitas sessões, você pode, sim, dar perdas de memórias mais importantes, você pode ter alguns problemas, mas aqui é tudo custo-benefício. Se a doença está muito grave, você perder um pouquinho de memória recente, não é nada grave, entendeu? Mas você tem um pouco da memória recente, a antiga permanece. A antiga, em geral, permanece. Tá. Mas ela não pode reverter isso depois, com o passar do tempo? A grande maioria reverte. Mas se você fizer... Porque às vezes você faz 8 a 12 sessões, que é uma clínica normal, mas para casos muito graves você começa a fazer com mais frequência, faz semanal por meses e tal. E aí você pode ter um pouquinho mais de problema. Então, a pergunta é, ECT diminui o cérebro? Não é que diminui o cérebro, a questão é, você usa o remédio melhor para a doença que a pessoa está tendo, né?
Então, você vai usar se a doença estiver muito grave e não responsiva a outros tratamentos. Tá. Agora a pergunta é minha, tá? Não sei se você vai poder conseguir responder essa, mas a gente sabe ainda que está muito em pesquisa. O uso do canabidiol na esquizofrenia. Qual tem sido, assim, a eficácia dele na esquizofrenia? Então, tem um boom, um modismo muito grande, né, com essa história. O primeiro ponto é assim, né, esse papo de maconha medicinal, né? Maconha não é medicinal, né? O THC tem algumas indicações médicas pequenas e poucas, e o canabidiol tem várias indicações, poucas muito bem demonstradas com ensaios clínicos, né? A mais demonstrada é para epilepsia na infância, Dravet, né? Uhum. Nas psicoses, você tem alguns estudos, sim, já mais antigos, e alguns mais contemporâneos, mostrando algum efeito associado a medicamento. Então, o primeiro ponto, para não ser tabu, canabidiol não trata a esquizofrenia sozinho. Ainda não inventaram nada melhor que antipsicótico, tá certo? Não inventaram. Então, precisa para tratar a esquizofrenia de um antipsicótico. Aí, se você quiser acrescentar canabidiol, aí que vem a discussão, ajuda ou não ajuda? Tem alguns ensaios clínicos bem feitos mostrando ajuda, mas não é uma mega ajuda, não é um transformador, né? Não é igual ketamina para depressão, entendeu? Mas o canabidiol seria usado para quais sintomas na esquizofrenia? Canabidiol não é para um sintoma específico, entendeu? Você pode até dizer que ele tem um efeito ansiolítico e tal, mas é para melhorar a doença em si, como um todo. E para isso você tem que usar a dose adequada, tudo certinho. Assim. E até porque ainda não tem nada legalizado no Brasil também, né, Rodrigo? Tem que importar, não, né? Não, Sara, agora você tem a liberdade de prescrever, sim. Agora tem no nacional. Eu uso para alguns casos, né? O que eu acho que é importante, assim, e principalmente o nacional, são medicações caras, entendeu? Então a pessoa tem que ter noção que ela está comprando aquilo, não é a solução de todos os problemas, entendeu? É uma coisa que pode ajudar e você mede, vê se ajudou mesmo ou não. Mas antes disso, você faz uma trajetória de uso de várias outras medicações, né? E tem poucos efeitos colaterais, mas tem alguns. Então, também tem que ficar atento. Mas não pode ter nada de THC, né, Rodrigo? Não. Nada, né? Isso é muito importante que você está falando, Sara. O canabidiol puro, ele é mais raro e mais caro. Agora, canabidiol com THC é absolutamente contraindicado na esquizofrenia, porque o THC induz psicose, né? Uhum. É um modelo de psicose. Assim, isso é sabido. Você dá THC para quem não tem psicose em dose alta, induz esquizofrenia lá, sintomas esquizofrênicos. Para quem tem esquizofrenia, aumenta sintoma. Então, você não pode dar com THC. Tem que ser canabidiol puro. Obrigado por lembrar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Roger. Quais os efeitos colaterais da Ritalina na vida da pessoa com esquizofrenia? Então, o que acontece com a Ritalina? Ela é uma medicação usada para déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH e tal. Que ela encaixa direitinho, né? Apesar da pessoa ser agitada e tal, você dá um estimulante e a pessoa acalma, fica mais focada, aumenta o foco, tá certo? Agora, qual o problema? Ela é um inibidor de recaptura de dopamina. Basicamente, o que ela faz é aumentar a quantidade de dopamina. A gente sabe que na esquizofrenia você tem uma maior quantidade de dopamina na fenda sináptica. Uhum. Então, não é uma medicação que a gente usa e a gente deve evitar. Tem alguns casos de exceção, e eu não vou me aprofundar muito nisso, entendeu? Mas, assim, a minha recomendação é não usar Ritalina em pessoas que têm esquizofrenia somente para casos de exceção. Uma pessoa com esquizofrenia estabilizada com a dosagem mínima pode parar a medicação? Gostaria de saber se há possibilidade dos surtos voltarem. A pergunta do Leandro.
Essa é uma pergunta bem importante, Leandro. Até pouco tempo atrás, você falava em quem teve o primeiro episódio psicótico, você tem que tratar por 2 ou por 5 anos sem parar, certo? Uhum. E isso continua vigente. Quem toma muitos anos, tem algumas pessoas que você consegue ir reduzindo dose até não usar antipsicótico, mas é raro. Então, essa busca por diminuir dose, eu não vejo problema nenhum. Agora, você buscar em detrimento da piora da doença, aí é ruim. Então, eu tenho uma experiência com um paciente que queria diminuir dose e ele começou a aumentar sintoma e eu falar que estava aumentando, ele falou, não, eu quero diminuir dose, tá bom, eu não vou no caminho com você aumentando sintoma, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, você tem que estar muito afinado. A pergunta gostaria de saber se há a possibilidade dos surtos voltarem. Com certeza há. Com certeza absoluta. Então, tem que ser muito cuidadoso e retornar a medicação imediatamente. Então, para fazer alguma coisa desse tipo, nunca pode ser abrupto, nunca pode ser sozinho, tem que ser em concordância com o médico, bem planejado e ter abertura para entender que voltaram os sintomas, né? Porque o problema, Sara, você sabe melhor que eu, quando você tem situações delirantes, né, você tem dificuldade de entender que aquilo é sintoma, né? Sim. Então, aí você tem que ter uma negociação firme nesse sentido. Tá. Agora é uma pergunta meio grandinha, tá, Rodrigo? Eu não sei, pelo menos, eu não sou auditiva, eu sou visual, eu preciso ler. Tá aqui da Cissa. Meu filho toma clozapina há 3 anos. Estamos diminuindo, pois ela empedra o intestino de uma forma que ele não mais evacua sozinho. Só com lavagem. Eles entraram, então, com a injeção de Aldol, decanoato, 4 ampolas por mês e tem se saído bem. Então, de 400 miligramas de clozapina, hoje está com 100, mas começou a apresentar algumas reações de ausência, virando os olhos para cima. Esta reação é conhecida na esquizofrenia? Existe uma suspeita de sintomas histéricos? Sempre que a gente discute um caso, assim, né? Estou lendo só um texto, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu não consigo, não estou analisando o caso em si. Mas, assim, primeiro comentário, né? A gente tem 1000 técnicas para evitar que alguém com clozapina tenha um quadro tão grave assim intestinal. Então, combinar laxantes, então muita fibra, combinar laxantes, usar orlistat, né? Que não deixa a pessoa absorver gordura e aumenta a gordura nas fezes, usar laxantes, por exemplo, no jol e tal, de rotina, né? Porque a clozapina é uma droga muito importante, faz diferença. Eu fiquei contente que eles mudaram, mas eles não suspenderam aqui. Isso é uma coisa muito legal. Mas quando ele está usando 4 ampolas de Aldol decanoato por mês, é uma dose razoável de Aldol decanoato. E o Aldol dá sintomas extrapiramidais. O que é extrapiramidais? É esse parkinsonismo associado à medicação, né? Então, você tem rigidez muscular, tem tremor, diminuição da mímica facial. E um dos efeitos do Aldol é uma síndrome oculogira, que é você ter tipo uma distonia do olho. Então, é muito comum que esse negócio de olhar para cima esteja associado ao uso do Aldol. Quando eu falo isso aqui para vocês, toma cuidado, porque eu não tenho certeza absoluta, mas é muito comum. Se eu estivesse dando supervisão para um residente, eu ia falar, veja se não é o haloperidol que está causando esse efeito colateral. Bom, a gente está chegando no finalzinho, né? Eu agradeço muito você, Rodrigo, né? Você sempre tão prestativo com a AME, com a gente, com as mães. Eu tenho muito a agradecer ao pessoal. E já vou deixar até informado que a próxima live será dia 27 de abril, 19h30. Genética e esquizofrenia. O que devemos saber com a doutora Cíntia Belangero, que você conhece, né, Rodrigo? Fez parte da pesquisa com você, essa pesquisa. Fala um pouquinho dessa pesquisa, aí pega esse um minutinho que está faltando. A Cíntia é uma geneticista, né? A gente montou o laboratório de neurociência clínica da Unifesp, o LINC, na verdade chama de neurociência integrativa,
juntos, né? O Ari Gadelha e tal, e vários outros, e a gente faz a avaliação genética de pessoas que têm esquizofrenia há muitos anos, estuda isso bastante. A CID já é a grande autoridade nacional nessa área. E, recentemente, eu acho que todo mundo viu na imprensa, saiu um artigo mostrando que a gente tem 128 genes associados à esquizofrenia. Esse é um mega avanço, nós somos coautores, né? A Cíntia, eu, o Ari, e alguns outros colegas, o Quirino, o Cris Noto e tal, desse artigo, que é um dos maiores artigos, né? É o maior artigo, mais importante artigo de genética da esquizofrenia. Eu vou deixar para a Cíntia contar mais para vocês sobre isso, porque é bem legal. Agora, o ponto que a gente tem que ter claro é entender a genética, entender as coisas que estão acontecendo do ponto de vista científico, mas olhar também para a prática, né? Não ficar com aquela esperança irrealista, né? Agora vai ter a terapia gênica depois da manhã. Não. Pode ser que tenha terapia gênica, mas a gente tem que entender quando essas coisas podem vir. Né? Vai ter uma coisa, quando eu falo de esperança, é uma esperança com o pé no chão. Não é sem ambição. A gente quer que fique bom mesmo, mas a gente vai construindo isso. Um dia de cada vez, né, Rodrigo? Total. Obrigada, querido. Obrigada a todos aí que assistiram a live. Obrigada, Marina, aí por dar esse suporte aí por trás dos bastidores para a gente. Uma boa noite e até qualquer dia, né, Rodrigo? Com certeza. Obrigado, Sara. Obrigado, Marina. Tchau, querida. Obrigada. Prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira, né? Quase sexta-feira hoje. É verdade. Tchau, querido. Obrigada. Bom feriado para vocês. Beijo.